Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Jurisprudência em Pauta, o seu encontro semanal de estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, comigo, professor Vinícius Opponi, patrocinado pela Verbo Jurídico, essa nossa escola, esse nosso curso preparatório para carreiras jurídicas, concursos públicos, OAB, que está à sua disposição. Quero convidar a todos vocês a se inscrever no canal da Verbo aqui no YouTube, acionar o sininho para receber as notificações e, claro, acompanhar também a Verbo nas nossas redes sociais, tá bom? Meus amigos, bora trabalhar mais um episódio do Jurisprudência em Pauta, redes sociais à disposição de todos vocês. Estamos com essa aula aí rodando na semana que antecede o Carnaval. E já quero deixar um aviso paroquial para vocês. Excepcionalmente, na terça de Carnaval, eu não vou conseguir apresentar o nosso episódio subsequente. A gente vai ter aí uma janela, né, de uma semana. Fiquem bem tranquilos, a gente está praticamente par e passo com os julgados do Supremo Tribunal Federal, com os informativos, né? A gente está aí com uma diferença de 1 para 2 informativos. Então, absolutamente manejável essa nossa diferença. Lembrando sempre que o informativo dessa semana não vai sair na sua prova do próximo domingo. A gente sempre tem aí um intervalo de 5, 6, 7, 8 informativos. Muito difícil uma banca examinadora conseguir cobrar um julgado que saiu no informativo dessa semana, desse mês de fevereiro, numa prova, vai cobrar isso se cobrar na prova de maio em diante, final de abril em diante, tá bom? Então a gente tem uma janela e isso é bom pra gente aqui no Jurisprudência em Pauta. Eu até gosto e preciso dessa janela de intervalo, já disse isso para vocês, porque quando sai o informativo eu vou lá, leio o informativo, só que claro, eu não trabalho só com o informativo, eu trabalho com a íntegra do julgado. E por vezes o informativo noticia um julgamento cujo inteiro teor do acórdão não foi disponibilizado. Isso é muito ruim para mim, porque eu trabalho só com o texto do informativo, e eventualmente eu tenho que ir lá fuçar no site do Supremo para buscar o voto do relator, mas eu não tenho ainda a ementa do julgado. Por vezes eu faço um esforço de assistir as discussões do julgamento quando elas foram publicizadas, evidentemente, às vezes corre no plenário virtual, não tem sessão de julgamento, enfim. Então é até estratégico para mim que a gente trabalhe com uns 3, no máximo 4 informativos de distância para poder te apresentar uma aula com mais completude. Mas a gente está bem justinho aí, 2, 3 informativos de distância, é o que a gente precisa, eu consigo entregar uma aula vertical para vocês. Então, já fazendo a minha explicação, fim de semana que vem, por conta do Carnaval e também por conta de compromissos profissionais em outras instâncias, eu não vou poder estar aqui com vocês no Jurisprudência em Pauta, mas tudo continua normalmente na semana subsequente, tá bom? A nossa ralação no final do ano, na semana do Ano Novo, do Natal, lembra lá? Gravei aula lá da casa dos meus pais, de férias, no recesso, enfim, valeu a pena. A gente pode agora usar desse fim de semana do Carnaval para dar essa pequena pausa por razões profissionais em outras esferas. Combinado? Então, bora seguir, meus amigos, redes sociais à disposição de vocês. A gente vai trabalhar com o episódio, nós estamos no episódio número 123, comentários ao informativo 1201 do Supremo Tribunal Federal. 4 julgamentos, todos serão examinados. E aqui a gente tem de tudo, tá bom? De direito eleitoral a direito tributário, a gente vai enfrentar 4 julgamentos bem importantes. Não desprezem nenhum desses julgamentos, os 2 primeiros são reconhecidamente muito importantes para todas as matérias, para todas as carreiras, perdão, os 2 primeiros casos, mas os 2 últimos também são relevantes, vão ser cobrados em prova, a gente vai conseguir extrair muita discussão bacana para além daquele objeto imediato. Bora trabalhar? Vamos começar então, meus amigos, com o tema 1229 da repercussão geral. Um julgado muito importante para direito constitucional, porém excepcionalmente importante para direito eleitoral. Fechado? A gente vai estudar aqui, meus amigos, basicamente
a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre uma das hipóteses constitucionais de inelegibilidade. Uma das hipóteses constitucionais de inelegibilidade, isso tudo vai ficar claro na sequência. É um tema de repercussão geral, como sempre tem um caso de fundo, uma situação do mundo real, para além da discussão jurídica em abstrato. Vamos entendê-la porque vai ficar muito evidente o caso que a gente está discutindo. Olha lá, tivemos o seguinte, em um determinado município, Brasil afora aí, na janela de 6 meses antes das eleições municipais de 2016, o prefeito que ocupava o cargo acabou sendo afastado por conta de uma liminar concedida em sede de ação de improbidade administrativa. Então, o prefeito estava lá no ano de 2015, no ano de 2016, o último ano do mandato, na janela ali de eleições 2016, das eleições municipais de 2016. Na janela de 6 meses antes das eleições, nós tivemos uma ação de improbidade contra o prefeito que estava no cargo e, em sede liminar, o juiz concedeu a liminar para determinar o afastamento do prefeito do cargo respectivo. Prefeito afastado, quem assumiu? O vice-prefeito. O vice-prefeito assumiu a chefia do Poder Executivo e ficou na chefia do Poder Executivo por 8 dias. Nesse meio do caminho, interpuseram recurso contra a liminar concedida pelo juiz e essa liminar foi derrubada em segundo grau e, consequentemente, o prefeito voltou ao cargo. Ocorre que, naquelas eleições municipais de 2016, o vice-prefeito era candidato à prefeitura. Ele saiu candidato nas eleições de 2016 e ganhou. Então, no ano subsequente, o vice-prefeito, aquele que tinha assumido a gestão por 8 dias por conta da liminar que afastou o prefeito por um período de tempo, assume a cadeira de prefeito. Toca o mandato inteiro, chega ao final do mandato, decide buscar a reeleição. Lá nas eleições agora de 2020, o vice-prefeito, então prefeito, buscou a reeleição. Porém, quando ele apresenta o registro da sua candidatura, a Justiça Eleitoral indefere a sua candidatura para a reeleição, sob o argumento de que ele estaria buscando, na verdade, um terceiro mandato consecutivo, vedada pela hipótese do artigo 14, parágrafo 5º, essa hipótese de inelegibilidade de terceiro mandato que a gente vai estudar. Então, lá na Justiça Eleitoral, entendeu-se que aquela substituição de 8 dias ao final do mandato do então prefeito foi computada como um primeiro mandato. Aí, o mandato subsequente, que o vice-prefeito realmente ganhou e ocupou a cadeira, foi considerado o segundo mandato, e aí, por conta disso, por uma interpretação que se deu ao artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, entendeu-se que esse vice-prefeito, então prefeito, estava buscando um terceiro mandato, registro de candidatura indeferido. E aí, meus caros, entendido o caso concreto, a discussão constitucional é bastante evidente. O que a gente tem que estudar aqui, o que o Supremo vai nos dar? O alcance dessa inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 5º, especificamente para esse cenário de substituições involuntárias, precárias na chefia do Poder Executivo. Vamos revisar alguns pontos e vamos caminhar para compreender a visão do Supremo. Primeiro ponto de revisão é justamente relembrar esta inelegibilidade de que nós estamos falando, a do artigo 14, parágrafo 5º, que é uma inelegibilidade que veda um terceiro mandato consecutivo na chefia do Poder Executivo. Vamos pegar o caso padrão. O indivíduo sai para prefeito, sai candidato, ganha, toca o primeiro mandato, ao final do primeiro mandato busca a reeleição, sai candidato de novo,
ganha, toca o segundo mandato. Ao final do segundo mandato, ele não pode buscar uma nova eleição para aquela mesma chefia do Poder Executivo. Previsão do artigo 14, parágrafo 5º, restrita às chefias de executivo. Então, olha lá, o presidente da República, governadores de estado e do DF, prefeitos, e aí o ponto que vai nos importar aqui daqui a um pouco. E quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Um único período subsequente. Meus caros, qual que é o grande objetivo desse parágrafo 5º, dessa hipótese constitucional de inelegibilidade? Por que é uma inelegibilidade? Ela é relativa, né? Ela impede uma perspectiva do exercício de direitos políticos. Qual? O direito político de ser candidato, a capacidade eleitoral passiva. Mas é geral? É um impedimento absoluto para toda e qualquer candidatura? Não. É um impedimento direcionado para vedar o terceiro mandato naquela mesma chefia do Poder Executivo. Então vamos pegar o nosso exemplo, o cara foi prefeito, 1 mandato, 2 mandatos. Ao final do segundo mandato, ele pode sair para prefeito de novo? Não pode. Mas ele pode sair para deputado? Ou vamos pegar o governador, que fica melhor, né? Governador uma vez, governador 2 vezes. Ele pode sair para deputado? Pode sair para deputado, não tem nenhuma vedação. Então veja, o governador, 2 vezes. Governador 1, governador primeiro mandato, segundo mandato. Ele pode sair para deputado, para senador, para presidente da República? Pode, claro que pode. Então, é uma inelegibilidade relativa, ela trava apenas a reeleição na mesma chefia do Executivo. E qual que é o grande objetivo dessa previsão? É uma previsão que busca limitar a continuidade administrativa em matéria de chefia do Executivo. Ela busca articular, de um lado, a possibilidade de uma continuidade administrativa, o mesmo grupo, o mesmo indivíduo permanecendo no poder por 2 mandatos, mas abrindo a porta para a renovação, preservando a alternância. Então, entendeu-se aqui, é um tema altamente polêmico, né? Essa possibilidade ou não do segundo mandato, mas hoje no Brasil vale essa construção. Fechado? A gente vê aqui que esse parágrafo 5º foi direcionado, evidentemente, de maneira central, para quem está lá na chefia, quem senta na cadeira mesmo, presidente, governador, prefeito, os chefes do executivo. Mas a gente tem essa cláusula maior, essa cláusula complementar, quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos. Aqui, meus caros, a gente pode até cogitar de outras figuras, né? Sucedendo ou substituindo o chefe do executivo no curso do mandato. Vamos pegar lá o caso em que o prefeito e o vice saem, renunciam, um outro vai ter que assumir. Tem casos de impedimentos que até o juiz de direito da comarca pode funcionar como prefeito, figurar na condição de prefeito. Tem vários cenários aqui, mas o que nos importa pensar é a figura do vice, né? Essa cláusula complementar aqui não se limita à figura do vice, mas a principal incidência é para o vice. Então, o que a gente tem que pensar? A gente vai ter que pensar se e em que medida o vice vai ter sobre si essa inelegibilidade diante da ocupação do cargo de chefia do executivo. É esse o tema de fundo que a gente vai trabalhar aqui. Para a gente poder avançar, eu quero fazer uma recordação com vocês. Há uma diferença terminológica importante entre sucessão e substituição. Na sucessão, meus amigos, na chefia do executivo, o que nós temos é uma verdadeira vacância. O cargo fica vago. E aí o vice assume, sim, mas ele assume em caráter permanente. O vice está lá para isso, para tampar o buraco do cargo num cenário de vacância. E quando que dá vacância? Dá com a morte, com a renúncia, com uma cassação definitiva, por exemplo, decorrente de uma ação eleitoral. Agora, a gente tem também, então a sucessão é marcada por uma definitividade. Agora a gente tem também a substituição. A substituição, por sua vez, ela é temporária. Ela se faz presente diante de um impedimento temporário do titular. São as férias, a licença,
afastamento de natureza diversa, e aí o vice assume apenas enquanto perdurar esse impedimento, esse entrave. Então há uma distinção entre sucessão e substituição. Agora vamos lá. No caso de sucessão, não há muitas discussões, né? Paciência, azar do vice. O prefeito renunciou lá, o vice assumiu, o tempo que ele ficar vai ser computado como primeiro mandato. Não tem muito o que fazer aqui, é a hipótese de sucessão caracterizada em razão da vacância. Agora a gente tem uma discussão que não é nova, né, que já percorreu bastante a jurisprudência do TSE, que é sobre a figura da substituição. A figura da substituição. Quando a gente lê o parágrafo 5º do artigo 14, como a gente viu, vejam vocês que o parágrafo 5º não trouxe nenhuma baliza temporal. Ele diz substituição no curso do mandato, independentemente de quando se deu a substituição no curso do mandato. Porém, o TSE, ao longo dos anos, construiu uma jurisprudência fixando, sim, uma baliza temporal para essa substituição que atrai ou que atrairia a inelegibilidade do parágrafo 5º. Então, o TSE puxou uma disposição lá da Lei Complementar 64, de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades, e disse o seguinte: vamos levar em consideração a referência de 6 meses antes do pleito para caracterizar a inelegibilidade decorrente da substituição. Então, o TSE disse basicamente o seguinte: se o vice substituiu o titular dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, pega a data do pleito, volta 6 meses. Teve substituição nessa janela? Sim. O vice queimou um cartucho e essa substituição vai contar como primeiro mandato. Ou seja, se ele for eleito prefeito, se o vice sair para prefeito e for eleito, ele vai estar já no exercício do seu segundo mandato, ele não vai poder buscar ao final desse período uma reeleição posterior. Agora, as substituições que ocorram antes desses 6 meses, ou até esses 6 meses, para ser mais preciso, né, elas passam a ser irrelevantes para os fins do parágrafo 5º. Então, essa é a lógica do TSE. A gente tem lá a data do pleito, a data da eleição, volta 6 meses, substituições aqui nessa janela por parte do vice vão ser computadas como primeiro mandato. Se ele sair no mandato subsequente, vai ser já o segundo mandato dele, não vai poder buscar a reeleição. Agora, qualquer substituição que se der nessa janela aqui temporal, ou seja, antes, né, ou até 6 meses antes do pleito, vão ser irrelevantes para fins de inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 5º. Construção que o TSE pôs na mesa já faz alguns tempos, tá bom? Já faz alguns tempos. E aí, meus amigos, o TSE sempre foi muito rigoroso nessa interpretação. Até aqui, irrelevante as substituições. Agora, substituição na janela de 6 meses antes do pleito, independentemente da duração, queimou o cartucho, primeiro mandato do vice já está na mesa. Se ele sair para prefeito e ganhar, o mandato subsequente é o segundo e o último. Era assim que o TSE enxergava essa discussão. Por isso que, no nosso caso concreto, a Justiça Eleitoral simplesmente aplicou a jurisprudência do TSE que existia. A Justiça Eleitoral pegou o caso daquele vice-prefeito que ficou por 8 dias apenas no cargo de prefeito, em razão daquela liminar que afastou o prefeito titular, disse, olha, paciência, deu azar aí, ficou 8 dias, esses 8 dias ficou na janela de 6 meses antes do pleito, TSE diz que isso é primeiro mandato, parabéns, você ganhou o pleito subsequente, ficou mais 4 anos, foi o seu segundo mandato, agora não tem como buscar reeleição. Foi isso que aconteceu no caso concreto, a aplicação dessa jurisprudência mais dura do TSE. Tranquilo?
Última revisão que a gente vai fazer aqui, meus amigos, a famosa ou a conhecida hermenêutica das inelegibilidades, né? Lembre-se, meus caros, o que são as inelegibilidades? As inelegibilidades são restrições ao exercício da capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, de ser candidato e ser votado. É uma perspectiva, é uma perspectiva, é uma possibilidade, uma forma de exercício de direitos políticos. A capacidade eleitoral passiva, o direito de ser candidato, de ser votado, é uma forma de exercer direitos políticos. E a inelegibilidade é um impedimento, é uma restrição a essa perspectiva. Portanto, considerando-se que inelegibilidades acabam sendo institutos que restringem o gozo, o exercício de um direito fundamental, a jurisprudência, a doutrina e a jurisprudência concebem essa hermenêutica das inelegibilidades. As inelegibilidades não comportam uma interpretação ampliativa. A gente não pode pôr a inelegibilidade onde ela não alcançaria por uma hermenêutica mais simples, mais direta, mais imediata. Norma restritiva de direito se interpreta de maneira também restritiva, se interpreta de maneira estrita. Com essas construções, né? Com essas construções revisadas, a gente pode identificar a solução que o Supremo deu para o caso concreto. O Supremo disse o seguinte, olha que julgado interessante. O Supremo disse: o exercício da chefia do Poder Executivo nos 6 meses anteriores ao pleito, em decorrência de decisão judicial não transitada em julgado, não conta como exercício de um mandato para efeito de reeleição. Olha o resumo. A substituição involuntária do titular da chefia do Executivo nos 6 meses anteriores ao pleito eleitoral por breve período e em virtude de decisão judicial precária não é causa de inelegibilidade à reeleição por mais de um mandato consecutivo, pois não viola os princípios da soberania popular, da alternância do poder e da razoabilidade. O Supremo deu uma interpretação aqui com base no bom senso, né, meus caros? Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. O Supremo entendeu que essa situação bem específica de substituição decorrente de decisão judicial não pode atrair a inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 5º, de modo a computar aquele período de substituição como primeiro mandato. Tranquilo? Então, bom senso, não faz nenhum sentido você projetar essa... Eu, particularmente, nunca sempre vi com uma certa crítica esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, mas ele era bem redondo, bem pacífico à época. Agora, cuidado, tá? O Supremo está decidindo só isso. Cuidado, como é que as bancas vão trabalhar esse tema na sua prova? Eles vão fazer generalizações. O Supremo derrubou a jurisprudência do TSE, que diz que substituição nos 6 meses antes do pleito configura inelegibilidade. Não derrubou, não. O Supremo só fez um ajuste. Está valendo a jurisprudência do TSE, substituição nos 6 meses antes do pleito conta como primeiro mandato, vai dar a inelegibilidade do 14, parágrafo 5º, salvo esse caso bem específico, que é uma substituição involuntária decorrente de uma decisão judicial precária. Por que precária, sem trânsito em julgado? Porque se for uma decisão judicial com trânsito em julgado, a substituição vai ser permanente, né? Não é nem substituição, vai ser vacância. Vai ser vacância, vai ser a sucessão. O prefeito foi retirado do cargo por conta de uma decisão judicial transitada em julgado, deu vacância, não tem muito o que fazer, foi cassado, enfim, qualquer que seja o teor da decisão. Então, por isso que a decisão tem que ser uma decisão judicial precária. Tranquilo? Vamos fazer a leitura aqui, o informativo é bom, ele é bem explicativo. O texto constitucional estabelece que ocupantes de cargos do Poder Executivo, presidentes, governadores e prefeitos, podem ser reeleitos apenas para um único mandato consecutivo. Essa limitação busca equilibrar, de um lado, a continuidade administrativa, permitindo que projetos e políticas públicas sejam consolidados, com a necessidade de alternância do poder. Bem aquela revisão que eu fiz para vocês lá atrás, né? Evitando a perpetuação de governantes e promovendo a renovação democrática. A controvérsia jurídica reside na interpretação desse dispositivo ao questionar se
a substituição do titular, olha a hipótese específica, por um curto período, especialmente decorrente de decisão judicial precária, nesses 6 meses anteriores ao pleito, configura ou não o terceiro mandato consecutivo e, portanto, a causa de inelegibilidade citada. Aí vem o Supremo e diz, conforme a jurisprudência dessa corte, sucessão e substituição são fenômenos distintos. Sucessão, estado definitivo, com falecimento ou renúncio do titular, por exemplo, e substituição, por sua vez, temporariedade. Nesse contexto, a restrição à reeleição prevista no 14º da Constituição não pode ser ampliada indevidamente, devendo prevalecer a regra geral da capacidade eleitoral passiva, salvo hipóteses excepcionais de exercício efetivo e definitivo do cargo por 2 mandatos sucessivos. Aí vem lá, na hipótese, na espécie, o acordo do TSE manteve o indeferimento do registro de candidatura. Aplicou a jurisprudência da época, né? Manteve o indeferimento do registro de candidatura de prefeito reeleito para um terceiro mandato consecutivo, por entender caracterizada a inelegibilidade do 14º da Constituição, em razão, olha lá, substituição da chefia do Executivo Municipal por 8 dias em cumprimento de decisão judicial. O primeiro mandato do cara foi 8 dias, pessoal. Não dá, né? Não faz nenhum sentido, é totalmente desarrazoado. Contudo, aí vem o cerne do julgamento. Contudo, a substituição involuntária do titular da chefia do Executivo por decisão judicial não transitada em julgado, ainda que nos 6 meses anteriores ao pleito, não configure exercício de mandato para fins de inelegibilidade à reeleição. Essa mera assunção do cargo por curto período é insuficiente para proporcionar qualquer vantagem eleitoral relevante, configurar continuismo ou transgredir princípios republicanos e da alternância do poder. Portanto, não se mostra proporcional nem razoável em deferir o registro de candidatura do recorrente, devendo ser prestigiada a soberania popular. E aí, por todas essas razões, deu provimento ao recurso para assegurar o direito de registro de candidatura, por unanimidade, e fixou a tese que nós vimos anteriormente. Tranquilo? Então, o que você vai levar para a prova? Você vai levar para a prova essa compreensão do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. Essa hipótese de inelegibilidade que impede o terceiro mandato consecutivo. Você vai lembrar da jurisprudência do TSE, você vai lembrar que esse artigo 14, parágrafo 5º, cuida tanto da situação de sucessão definitiva ou substituição temporária, especificamente para a situação de substituição, ou seja, aquela presença temporária do vice. TSE tem aquela jurisprudência que manda olhar apenas para os 6 meses anteriores ao pleito. O TSE dizia que qualquer substituição nesses 6 meses dava o primeiro mandato e, consequentemente, numa eleição, o mandato subsequente já seria o segundo. O Supremo vem e diz o seguinte, calma lá, TSE, especificamente quando nós tivermos uma substituição precária, decorrente de decisão judicial sem trânsito em julgado, nesses 6 meses, a gente não vai fazer a incidência do artigo 14, parágrafo 5º. Pronto, está com a resposta sossegada, pode vir a FGV lá com no estado alfa, no estado delta, gama, pode colocar qualquer estado letra grega lá no seu caminho que você vai conseguir se virar. Tranquilo? Só manter o conteúdo organizadinho na cabeça que você consegue se virar bem em prova. Vamos ler de novo a tese. O exercício da chefia do Poder Executivo nos 6 meses anteriores ao pleito, em decorrência de decisão judicial não transitada em julgado, não conta como exercício de um mandato para efeito de reeleição. Tema 1229 da repercussão geral, muito importante para a sua prova, isso vai despencar tanto em constitucional, mas especialmente em eleitoral. Vamos lá. Mais um julgamento agora. Vamos para direito administrativo. Direito constitucional sempre, mas com pitadas boas de administrativo, pitadas boas de direito financeiro, pitadas boas até mesmo de processo civil aqui. A DPF 1278, medida cautelar referendada pelo Pleno. Vamos lá. O que chegou no Supremo Tribunal Federal aqui, meus amigos, foi uma DPF proposta pelo Estado de Pernambuco, isso mesmo, Estado de Pernambuco, tendo como objeto não propriamente uma lei, mas um conjunto de decisões judiciais
proferidas por diversos ramos e instâncias do Poder Judiciário, que lá na fase de execução, de cumprimento de sentença, passaram a determinar bloqueio e penhora de bens e valores de uma empresa estatal lá de Pernambuco, que é a Companhia Estadual de Habitação e Obras, a CERHAB, lá de Pernambuco. Então, em fase de cumprimento de sentença, em fase de execução, diversas instâncias do Poder Judiciário olhavam para essa empresa estatal, a CERHAB de Pernambuco, e projetavam a ela as medidas típicas de execução, tal como se a CERHAB fosse pura e simplesmente uma empresa privada. Então, bloqueio de verba, penhora, medidas típicas de execução. Tudo isso, claro, para garantir a satisfação de créditos que pessoas tinham em face da CERHAB. Fechado? Então, o ataque dessa DPF é para esse conjunto de decisões judiciais que projetavam essas repercussões para o patrimônio da CERHAB. A controvérsia aqui, meus caros, a controvérsia constitucional está basicamente em saber se esse ente estatal ali de Pernambuco pode ou não ser tratado como um devedor privado na fase de execução. Será que a gente pode projetar penhora, bloqueio de bens, tal como se fosse uma empresa particular? Ou será que, pelas características dessa entidade, na verdade a gente deveria projetar para essa fase de execução, para essa fase de cumprimento de sentença, o regime constitucional de precatórios, que é aquele próprio para o pagamento de dívidas judiciais de fazenda pública. Então a gente vai ter que examinar essa figura aqui, a CERHAB de Pernambuco, e claro, a gente não vai olhar só para ela, a gente vai fazer a generalização, a abstrativização, e por isso que o julgado é importante para o administrativo como um todo, e vamos ver se entes estatais com os contornos que a CERHAB tem, caminham no sentido da execução privada, penhora, bloqueio, medidas típicas de execução, ou caminham no sentido de precatórios, como a Fazenda Pública tem. Outro ponto importante que a gente vai ver nesse julgamento, lateral, consectário, mas também importante, diz respeito a essas intervenções do Poder Judiciário em contas que acabam estando vinculadas ao orçamento. Esses bloqueios sucessivos de entes estatais podem ter repercussão, podem gerar uma desorganização na execução orçamentária e isso, consequentemente, acaba sendo uma intervenção do judiciário que tensiona o princípio da separação dos poderes, já que o orçamento público envolve uma deliberação do executivo e uma validação do legislativo. Fechado? O que a gente vai julgar aqui, o que a gente vai estudar aqui, meus amigos, não vai levar em consideração quem é o credor ou que tipo de processo a gente está trabalhando. Não, a gente vai olhar para a CERHAB como uma entidade que integra a administração pública indireta lá de Pernambuco, ela é uma sociedade de economia mista, e a gente vai ver como é que precisa se dar o tratamento processual na fase de cumprimento de sentença, na fase de execução, para um ente com esse perfil. Então a gente vai ver a submissão de estatal ao regime constitucional de precatório, se sim, se não, quando, os limites de uma execução civil contra empresas que prestam serviço público essencial, como a gente vai falar daqui um pouquinho, e o princípio da separação dos poderes e essa preservação do planejamento orçamentário de entes da administração pública. Tranquilo? Um julgado um pouquinho mais árido, mas que vai ficar legal a nossa revisão. Vamos lá. Para entender esse julgamento, a gente precisa primeiro revisitar o artigo 173 da Constituição Federal. A gente já estudou ele aqui algumas vezes, né? Lá no artigo 173, especificamente no parágrafo 1º, inciso 2º, a gente vai ter uma previsão sobre as empresas estatais. Lembra comigo? Empresas estatais é uma expressão que a gente pode utilizar para aglutinar as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, quando eu falo de empresa estatal, eu falo de empresa pública e de sociedade de economia mista. Existem diferenças entre elas? Sim, existem. Mas para muito do que se estuda,
o tratamento é equivalente. Então a gente pode trabalhar no gênero, falar como empresas estatais como um todo. E aí o que esse artigo 173, no parágrafo 1º, inciso 2º, nós temos? O que ele versa? O que ele diz? Ele diz basicamente o seguinte: empresas públicas e sociedade de economia mista que atuem na exploração de atividade econômica devem respeitar, devem seguir o regime das empresas privadas. O Estado, como regra, não tem que intervir, não tem que estar ocupando, não tem que estar exercendo atividade econômica. Mas se o Estado for exercer atividade econômica, ele vai fazê-lo mediante empresas públicas, mediante sociedade de economia mista, e aí, ao explorar a atividade econômica, ele tem que explorar em pé de igualdade com as demais empresas privadas. Então, por isso, quando o Estado, por meio das empresas estatais, exploram a atividade econômica, elas precisam seguir o regime de empresas privadas. É essa previsão aqui, né, desse dispositivo constitucional, uma submissão ao regime das empresas privadas no que toca a obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Senão o Estado vai para a economia e vai com privilégios, e isso é inapropriado, quebra a livre iniciativa, quebra a igualdade, o livre desenvolvimento da economia. Porém, meus caros, você precisa lembrar de uma jurisprudência do Supremo que nós já trabalhamos algumas vezes aqui no Jurisprudência em Pauta. O Supremo diz o seguinte: a gente tem que olhar não só para a capa do ente estatal. Não basta ser empresa pública e sociedade de economia mista para eu colocar todas no mesmo regramento lá das empresas privadas. Eu vou ter que olhar essencialmente a atividade que essa empresa estatal desempenha. Então o Supremo diz assim, se eu tiver diante de uma empresa estatal que explora atividade econômica, se for, por exemplo, um Banco do Brasil da vida, uma Petrobras, regime das empresas estatais. Está devendo? Vai pagar. Tem uma sentença, não está cumprindo? Pode executar, pode penhorar dinheiro, pode fazer o que tiver que fazer como se fosse uma empresa privada. Agora, se eu tiver diante de uma estatal que presta um serviço público próprio do Estado, ela não está explorando atividade econômica, ela está prestando um serviço público. O ente federativo decidiu por criar uma empresa estatal para prestar serviço público, não para explorar atividade econômica. Bom, se eu estiver diante de uma estatal que presta um serviço público próprio do Estado, presta saúde, educação, saneamento, habitação, e ele faz isso em um regime não concorrencial, ou seja, ele não disputa mercado com ninguém. E ele não está lá para fazer lucro. Nesses casos, a empresa estatal vai ter que se aproximar mais do regime de direito público e não do regime de direito privado. E aí, essa aproximação que esse tipo específico de empresa estatal tem com o regime de direito público é que suscita a discussão sobre os precatórios, que é um instituto típico, né, do direito público regente dos entes estatais. Fechado? Essa é uma diferenciação, a gente já explorou várias vezes aqui, não estou entrando em todos os detalhes, mas a gente já trabalhou várias vezes com essa distinção. Empresa estatal olha para o objeto. Se for exploração de atividade econômica, vai caminhar na linha do regime de direito privado, claro, com alguns temperamentos de direito público, nunca vai ser 100% privado. Agora, se for empresa estatal que presta serviço público, ela vai caminhar bem mais dentro do regime de direito público como um todo. Dito isso, vamos relembrar agora, rapidamente, o regime constitucional dos precatórios, né? Que é o nosso tema de fundo. Lembra comigo, meus caros, que os precatórios não são um privilégio sem justificativa para os entes públicos. Os precatórios são um imperativo de organização, de racionalização dos pagamentos de condenações judiciais. Porque o Estado, meus amigos, precisa se manter organizado com o seu orçamento, com o seu planejamento, com o dever de continuidade nas atividades que ele presta. E aí, imagina um Estado de São Paulo aí, ele deve tomar, sei lá, dezenas de condenações por dia do judiciário. Como é que a gente vai ordenar esse pagamento dessas condenações? Então, o sistema de precatórios, ou o regime constitucional de precatórios, é
ordenar de maneira isonômica, racional, o pagamento de dívidas judiciais dos entes públicos, sem prejudicar a necessidade de respeito a um planejamento, a um orçamento, a continuidade das atividades públicas, da execução das atividades pelo ente público. Fechado? E aí, o ente estatal que está sujeito ao regime dos precatórios, por definição, não vai estar sujeito ao regime de execução lá privado. Não vai ter penhora de bens. Não vai ter constrição de verba do judicial. Porque vai ser por mediante precatório. Está devendo? Vai executar? O que vai sair ao final da execução? O precatório, que vai entrar na fila e vai ser pago. Não tem penhora de bens, não tem restrição, bloqueio de verbas judiciais. Isso não vai existir. Tranquilo? Então é muito importante você entender se aquele ente caminha ou não na perspectiva do regime constitucional de precatórios. É o oposto, é antagônico à execução privada que a gente está acostumado a pensar lá no processo civil puro. Agora vamos lá, vamos cruzar os temas, né? Vamos cruzar os dois temas que a gente já fez a revisão. O regime jurídico das estatais e o regime constitucional de precatórios. Então, se a gente considera o regime constitucional dos precatórios e a gente leva em consideração essa distinção entre as empresas estatais, considerando a sua atividade de exploração econômica, atividade de prestação de serviço público, quando é que eu posso estender o regime de precatórios para uma estatal? O Supremo faz essa equiparação da estatal à fazenda pública para fins de precatório no seguinte caso: quando nós estivermos diante de uma estatal que presta serviço público essencial, faz isso em um regime não concorrencial e não tem um intuito de lucro primário. Ela não está lá para ganhar dinheiro, para distribuir entre acionistas. Pode até ser uma operação positiva, que sobre dinheiro, dê lucro contabilmente, mas ela não trabalha a serviço do lucro. Então, se nós estivermos diante de uma empresa estatal que presta serviço público essencial em um regime não concorrencial, não está atrapalhando ninguém na iniciativa privada, e faz isso sem buscar lucro, essa empresa estatal vai se submeter ao regime dos precatórios. Tranquilo? Última revisão de ordem processual, né? A gente está diante de uma DPF, nunca é demais fazer essa revisão. Uma DPF que tem como objeto o quê? Um conjunto de decisões judiciais. Isso aqui já caiu infinitas vezes em prova. Cabe a DPF contra a decisão judicial? Calma lá. A DPF não é sucedânea, não é alternativa de recurso ou de ação rescisória, né? Por quê? Porque nós temos que respeitar a subsidiariedade. A DPF só é cabível se não tiver nenhum outro meio idôneo de atacar um problema, algo que viole um preceito fundamental. Então, se nós temos uma decisão só que viola o preceito fundamental, você ataca ela com recurso. Se você tem uma coisa julgada que viola o preceito fundamental, você ataca ela com ação rescisória. Então, não cabe a DPF em face de uma única decisão judicial. Porém, se nós estivermos diante de um conjunto de decisões judiciais que aplicam um entendimento macro, global, que se revela violador de preceito fundamental, aí vai caber a DPF. Por quê? Porque o requisito da subsidiariedade foi respeitado. Não existe nenhuma forma de você discutir no pacote uma interpretação judicial que está pipocando em vários processos aí. Então, se não tem outro meio alternativo e nós estamos diante de algo que viola preceito fundamental, é uma interpretação consagrada por um conjunto de decisões judiciais, vai caber a DPF. Essa hipótese, essa segunda hipótese, né, cabível de DPF, já foi explorada diversas vezes. Estou para dizer que tem se tornado, pelo menos nos últimos anos, a hipótese mais recorrente de ADPF. Aquela história de fungibilidade entre a ADI e a DPF meio que jogou tudo de novo para as costas da ADI. Então a DPF acabou ficando com alguns cantos do controle de constitucionalidade. De todo modo, temos aqui uma hipótese absolutamente pacífica de cabimento da DPF, é o caso da nossa que a gente está estudando aqui. Meus caros, fizemos todas essas constatações, todas essas revisões, e aqui está o grosso do nosso trabalho. Olha lá para a Serrab de Pernambuco, pessoal.
A Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco. É uma empresa estatal? É uma empresa estatal. Será que ela está ou não sujeita ao regime constitucional de precatórios, em vista de tudo que nós vimos? O Supremo disse o seguinte, olha, é inconstitucional por descumprir preceitos fundamentais, especialmente o regime constitucional de precatórios, esse conjunto de decisões que determina bloqueio e penhora de valores das contas dessa empresa estatal, dentre outras medidas executivas típicas do direito privado para o pagamento de débitos oriundos de títulos executivos judiciais. O Supremo disse, essa empresa estatal está dentro da minha jurisprudência que permite reconhecê-la como sujeita ao regramento dos precatórios. A gente consegue levar para a Serrab Pernambuco o caminho que a Constituição colocou para dívidas contra a fazenda pública como um todo. Fechado? Bem tranquilo aqui, tá? Supremo examina a Serrab, reconhece que a Serrab de Pernambuco, na verdade, é o braço operacional do Estado de Pernambuco para viabilizar o direito fundamental à moradia. Veja, essa Serrab não está lá vendendo apartamentos, não é uma empreiteira, uma construtora vendendo apartamentos, fazendo negócios e feirões visando lucro. A Serrab de Pernambuco executa uma política pública. Ele executa uma política pública. Ela está prestando um serviço público essencial de viabilização do direito fundamental à moradia. E ela faz isso em regime não concorrencial. Ela ataca um aspecto da economia que ela não tem concorrente no mercado. E ela não almeja o lucro. Ela pode até fazer operações em que sobre dinheiro, mas isso não é o objetivo final. Então, ela está dentro daquela jurisprudência do Supremo que diz, estamos diante de uma empresa estatal que vai ter que ser regrada mais dentro do direito público, incluindo-se o regime constitucional de precatórios. Além disso, o Supremo diz, olha, é muito complicado decisões judiciais que determinam bloqueio de verbas, penhora de bens em empresas estatais com esse perfil. Imagina lá o gestor que separa uma verba para terminar um conjunto habitacional e, de repente, essa verba é sequestrada para pagar um precatório trabalhista. O Supremo diz, esse tipo de decisão judicial fere a separação dos poderes, porque o judiciário vai estar, na prática, remanejando o orçamento público, e isso é atribuição precípua de executivo e de legislativo. Fechado? Tranquilo? E aí, claro, né? O julgado diz o seguinte, olha, não vamos nos esquecer que o precatório não é o fim dos mundos, né? A submissão ao regime de precatórios é uma via de mão dupla. De um lado, ele protege a estatal contra a penhora e, de outro lado, garante que os pagamentos vão seguir uma ordem cronológica, evitando privilégios para quem processou primeiro. Não, vamos fazer na ordem cronológica. Na ordem cronológica. E aí o Supremo cita vários precedentes nesse sentido. Tranquilo? O Supremo, portanto, aplicou a sua jurisprudência e enxergou que a Serrab Pernambuco deve ser tratada como se fosse fazenda pública, submetendo-a ao regime de precatórios. Vamos fazer a leitura rapidinho aqui. Ó. O regime de precatórios deve ser aplicado na execução de decisões judiciais movidas em face da Serrab Pernambuco, porque se trata de uma sociedade de economia mista que, olha lá a jurisprudência, presta serviços públicos em regime não concorrencial, não se verificando o exercício de atividade econômica em sentido estrito. Se fosse em sentido estrito, aquela primeira hipótese, aí 173, parágrafo 1º, inciso 3º, né? Regime privado. Se vira, vai tomar bloqueio de bens, penhora e tudo mais. A referida companhia, olha o argumento de autoridade aqui do Supremo, ó, constatação. A referida companhia, inclusive, depende financeiramente do Estado federado, detentor de 99% do seu capital acionário. Então, é preciso manter o regime de precatórios. Ademais, o bloqueio indiscriminado de provisões constitui interferência indevida na atividade administrativa do Poder Executivo Estadual, em desacordo com os princípios da harmonia, da independência e da harmonia entre os poderes, desvirtua a vontade do legislador estadual e afronta os princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário. Com base nesses e outros entendimentos, o Supremo, por unanimidade, converteu o referendo em julgamento de mérito e julgou procedente o pedido para declarar a incidência do regime de precatórios para essas decisões judiciais em face da Serrab Pernambuco.
Beleza, meus amigos? Parece, de longe, né, uma discussãozinha bem específica. Isso aí importa só para quem presta concurso lá em Pernambuco. Não, calma lá. Tem uma jurisprudência mãe por trás que pode cair em qualquer questão de prova, de constitucional, de administrativo, de processo civil, de tributário, de financeiro. Muita coisa pode sair daqui. Tributário talvez não. Tributário acho que eu forcei um pouco a barra. Mas nas demais, sim. Vamos lá. Temos mais 2 julgamentos. Esse julgado aqui é bem interessante. Me deu um pouco de trabalho entender esse cara. E eu vou traduzir esse trabalho que me deu em, espero eu, contribuições para os seus estudos. ADI 7841. Não foge. Não foge do julgado encrenqueiro. Esses daqui dão aquelas questões de prova que pouca gente acerta. Julgado importante para constitucional e ambiental. Nessa ADI, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, nós tivemos como objeto disposições dessa lei aqui, a Lei 11.269 de 2020, do Estado do Maranhão. Essa legislação, meus amigos, buscou instituir o zoneamento ecológico econômico para o bioma amazônico localizado no território do Maranhão. O que é esse zoneamento ecológico econômico, né? O ZEE? É um instrumento de planejamento territorial que a gente encontra lá na legislação ambiental. É um instrumento que vai dividir as regiões, dividir uma determinada região em zonas, fixando para cada uma dessas zonas diretrizes específicas para ordenar o uso e a ocupação do solo. Então, o Instituto em si existe na ordem jurídica brasileira, tudo certo. O problema é que, ao fazer isso, ao fazer esse zoneamento, a lei do Maranhão trouxe 2 inovações bastante polêmicas. E aqui é onde o julgado começa a ter as suas especificidades. Primeira coisa, ela definiu de forma restritiva o que deveria se entender por florestas. E com isso excluiu diversas classes de vegetação existentes naquele território. Você que é das antigas aqui comigo já sabe que está começando a ter um jeito, uma cara estranha essa lei, né? Além disso, a lei também estabeleceu percentuais de reserva legal, a gente vai falar sobre isso na sequência, que na prática reduziam a proteção ambiental que se extrai lá do Código Florestal. Outra construção, e eu estou tentando ser o mais isento possível aqui para não dar spoiler, mas outra construção que não vai precisar de muito esforço para a gente reconhecer problemas. E aí, PGR questiona, será que tudo isso é constitucional? Será que o Estado pode redefinir conceitos básicos para a proteção ambiental, que é o conceito de floresta, por exemplo? Será que ele pode reduzir áreas de reserva legal para imóveis rurais? Então a gente tem 2 questões constitucionais centrais aqui. Os limites da competência legislativa dos estados frente às normas gerais federais em matéria ambiental e a possibilidade de redução do padrão protetivo e vedação ao retrocesso socioambiental. Algumas revisões aqui com vocês, meus caros. Vou investir um pouco do nosso tempo nas revisões, não necessariamente porque elas vão ser imprescindíveis para entender o julgamento do Supremo, mas porque eu não vou deixar você sem a alfabetização do julgado aqui de fundo, né? Eu acho que eu estou aqui para isso. Eu tenho 1h30 para trabalhar com 4 julgamentos, eu vou te entregar um conteúdo que pelo menos te impulsiona para uma revisão de direito ambiental. Todo mundo sabe, quem é meu aluno sabe, a minha opinião sobre direito ambiental é a matéria que eu acho mais difícil e eu não tenho lá tanto gosto por esse cara aqui, tirando direito do trabalho, processo do trabalho, que não é questão de gosto, é questão de ignorância, né? Como promotor de justiça, eu não sei trabalho, processo do trabalho. Ambiental, eu gosto, mas eu acho difícil. Então vamos lá, vamos com calma. Primeiro tema de revisão, você está acostumadíssimo a estudar
comigo competência legislativa em matéria ambiental. Não há absolutamente nenhuma dúvida na sua cabeça de que nós estamos diante de uma matéria que integra o rol do artigo 24 da Constituição Federal, competência legislativa concorrente. E no espaço de competência legislativa concorrente, a gente vai enxergar uma competência da União, uma competência dos estados e do Distrito Federal. Eles podem legislar concorrentemente sobre florestas, fauna, conservação da natureza, proteção ao meio ambiente, controle da poluição, vários aspectos da proteção ambiental. E aí o artigo 24, competência legislativa concorrente, cria aquilo que a doutrina denomina de condomínio legislativo, em que a União vai ter o seu andar de normas gerais, artigo 24, parágrafo 1º, e os estados vão ter o seu andar para uma competência suplementar. E quando existe uma norma geral, uma lei federal de normas gerais, os estados vão poder exercitar essa sua competência suplementar sem violar as disposições da lei federal de normas gerais. O que é difícil no artigo 24? A primeira dificuldade é decorar as matérias que estão lá, mas meio ambiente você nunca vai esquecer. O que é difícil? A dificuldade do artigo 24, não só para meio ambiente, é para todas as matérias como um todo, né? É o que são normas gerais. Como é que a gente olha para um aspecto da lei federal ou para um aspecto da matéria, proteção ao meio ambiente, e diz, isso aqui é geral, isso aqui é suplementação. A Constituição não define essa referência. O que a gente tem são referências doutrinárias, já falei sobre isso várias vezes, né? Por exemplo, o professor Diego de Figueiredo Moreira Neto, ele falava assim, normas gerais são declarações principiológicas, são diretrizes nacionais para certos assuntos. O próprio Raul Machado Horta, que foi quem criou a expressão condomínio legislativo, que eu adoro, eu acho ela muito eloquente, ele falava que normas gerais são leis quadro, são molduras legislativas que conferem ao Estado uma tela em branco dentro da moldura para exercitar a sua legislação suplementar de acordo com as particularidades locais. Então, como é que essa construção, que é porosa, aberta, problemática, que é aqui que dá as encrencas, né, na competência legislativa concorrente, como é que isso se interpreta em matéria de proteção ao meio ambiente? Como é que o Supremo põe ordem nesse condomínio de legislação ambiental? A ideia basicamente é a seguinte: a legislação federal de normas gerais, a lei federal de normas gerais em matéria de meio ambiente, tem que ser tido como um piso protetivo mínimo. A lei federal de normas gerais em matéria ambiental é o patamar mínimo de proteção. Os estados podem legislar? Claro, a competência legislativa concorrente. Mas esse seu poder de suplementação, essa sua competência legislativa suplementar, vai se dar apenas para aumentar o nível de proteção, nunca para reduzir. Claro, vai poder detalhar, ajustar algumas coisas, particularidades regionais, evidentemente, mas quando a gente for fazer a métrica do nível de proteção, a lei estadual não pode violar a lei federal para diminuir a proteção. Os estados podem legislar em matéria ambiental, mas não podem reduzir a proteção que vem da Lei Federal de Normas Gerais. A Lei Federal de Normas Gerais dá o piso, o mínimo. O estado pode legislar para aumentar essa proteção. Tranquilo? Isso é muito importante. Isso aqui é muito importante e já resolve o nosso julgamento. De todo modo, vamos revisar comigo rapidamente. Lembra lá? Reserva legal e Código Florestal? A lei do Maranhão acabou mexendo nesse instituto, né? Que a gente tem em previsão. O Código Florestal é um exemplo de lei federal de normas gerais em matéria de proteção ao meio ambiente e um dos institutos que essa lei articula, que o Código Florestal articula, é o da reserva legal. A reserva legal é uma área localizada no interior de uma propriedade rural, coberta por vegetação nativa, que o proprietário é obrigado por lei a preservar. Então a finalidade da reserva legal é assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais em cada propriedade rural, conservando a biodiversidade, protegendo fauna, protegendo flora. E aí o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, estabelece
percentuais diferentes de reserva legal conforme o bioma, conforme o local da localização do imóvel. Para a Amazônia Legal, que é o que nos importa aqui, a gente vai ter esses percentuais lá no artigo 12. E aí a gente tem percentuais de 80% de reserva legal para imóveis situados em área de floresta. Então é uma área de reserva legal bastante expressiva, né? Bastante expressiva. Até existe lá no Código Florestal, mas eu não vou chegar nesse nível de profundidade, alguns casos excepcionais de redução, mas a gente não precisa ir tão longe. Mais um tema básico aqui, voltando para o nosso direito constitucional mais imediato, os pilares da proteção constitucional ao meio ambiente que a gente encontra no texto constitucional e que são constantemente acionados pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro, previsão do artigo 225 da Constituição Federal, direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O artigo 225 diz lá que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Lembra disso? A esse direito fundamental corresponde um dever do Estado, um dever do poder público e da sociedade de defesa e preservação deste meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O Supremo olha para o 225 da Constituição Federal e diz, isso é direito fundamental. Não está lá no artigo 5º, mas é direito fundamental. E se é direito fundamental, ele está protegido por cláusula pétrea. Ele é protegido, né, pela cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. É um bem de natureza transindividual. E isso é muito importante, meus amigos, porque esse dever de proteção do Estado faz nascer o princípio da vedação ao retrocesso ambiental ou o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental. A ideia é basicamente o seguinte, aquilo que o legislador implementar visando proteger o meio ambiente não pode ser pura e simplesmente reduzido, suprimido. Então, os níveis de proteção ambiental já consagrados na legislação vigente não podem ser arbitrariamente, imotivadamente reduzidos pelo legislador. Ah, professor, é um princípio absoluto? Claro que não, né? O ministro Marco Aurélio dizia o seguinte, se a gente tratar retrocesso socioambiental como princípio absoluto, nós vamos estar dando força de cláusula pétrea para disposição legal, porque aí a lei nunca vai poder ser revogada, então não é um princípio absoluto. Vai haver, sim, espaço para o legislador adequar as normas. Vou olhar para a norma vigente e falar, vou ter que ajustar aqui, vou ter que revogar um pedaço aqui, vou ter que dar um passo para trás aqui, mas tudo isso de maneira justificada e nunca sem esvaziar o núcleo da proteção ambiental. Fechado? Última revisão, só para não perder a oportunidade de aclarar a terminologia aqui, pensando no seu examinador fazendo maldade contigo em ambiental. Esse julgado, meus caros, vai fazer o seu examinador querer brincar contigo com as expressões área de floresta e área com floresta. O Código Florestal fala em área de floresta. A Lei do Maranhão falou em área com floresta. Parece só uma diferença de redação, mas não é, né? A área de floresta refere-se a áreas de ocorrência natural dessa tipologia vegetal, mesmo que a floresta tenha sido suprimida no passado. Então, a área de floresta é uma área com uma vocação natural do terreno para ali se encontrar floresta, independentemente dela estar desmatada ou independentemente do nível de regeneração que aquela floresta encontra. Já a área com floresta é a que pressupõe a constatação física de uma floresta. E aí lá no Maranhão, eles fizeram essa diferenciação. Vamos proteger as áreas com floresta. Quando? Quando fizeram um mapa lá de levantamento de 2019. Pronto, já mudou totalmente o nível de proteção ambiental. Mas do outro lado tinha uma área de floresta que foi 100% desmatada. Tudo bem, mas ela não é área com floresta. E a nossa lei protege a área com floresta. Em 2019, quando fizeram o mapa lá que orientou esse zoneamento, não tinha floresta. É a área com floresta? Não. Então não está protegido. Já diminuiu totalmente a lógica da proteção ambiental. E isso teve um impacto direto na reserva legal, claro.
Claro, né? Se a área não é considerada com floresta, não se aplica aquele percentual que eu mencionei para vocês anteriormente. Então mudou totalmente, parece uma distinção meramente terminológica, mas atacou a própria lógica de proteção à reserva legal do Código Florestal. E aí, meus amigos, não precisa ir muito longe para dizer, né, que o Supremo reconheceu que são inconstitucionais, sob o aspecto formal e material, as normas estaduais que redefinem o conceito de floresta e que promovem a redução das áreas de reserva legal em imóveis rurais situados em municípios da unidade federada. Meus caros, de maneira bem focada aqui, né, o Supremo identificou vícios de natureza formal e de natureza material. Olha lá. Conforme a jurisprudência dessa Corte, viola a competência da União para editar normas gerais em matéria ambiental, a instituição, por legislação estadual, de disciplina que se afaste das diretrizes fixadas pela legislação federal ou que altere o seu sentido e alcance. Aí não temos nenhuma dúvida, né? A legislação suplementar dos estados somente pode ampliar a proteção ambiental, jamais reduzi-la, sob pena de comprometer o modelo constitucional de competência compartilhada. Isso aqui você vai copiar e colar no seu caderno de direito ambiental e no seu caderno de direito constitucional quando fala dessa competência concorrente. Aí o Supremo pega essa jurisprudência absolutamente pacífica e joga no caso concreto e diz assim, olha, as normas aqui impugnadas mitigam os padrões protetivos estabelecidos pela União. Por quê? Ao adotar um conceito mais restritivo de florestas, com efeitos sistêmicos sobre as demais disposições legais, especialmente aquelas relativas à delimitação das áreas de vegetação nativa destinadas à reserva legal nos imóveis rurais, e 2, instituir hipótese de reserva legal correspondente a 50% do imóvel ou posse rural, percentagem apenas aparentemente associada ao conceito de floresta, mas que na prática se afasta dos parâmetros definidos pela legislação federal trazida pelo Código Florestal. Meus caros, violação da Lei Federal de Normas Gerais na matéria. A Lei Maranhense definiu floresta como coberturas nativas, coberturas vegetais nativas com características muito específicas. Então, apenas árvores de elevado porte, com copas fechadas, com altura superior a tantos metros. E aí, com essa definição restritiva de floresta, acho que não deu nem 1/3 das classes de vegetação do território foram consideradas florestas. Então, por exemplo, toda a vegetação secundária em estágio médio, até mesmo em estágio avançado de regeneração, foi retirada do conceito. E isso aqui é absolutamente problemático, né? Porque a gente quebra a lógica da Lei Federal de Normas Gerais, que busca proteger o perfil aqui de floresta em sua globalidade, não de maneira restritiva. Além disso, teve aquela distinção terminológica de área de floresta de área de floresta para área com floresta, que não é apenas uma variação de redação, ela gera repercussão na base territorial sujeita àquele percentual de 80% de reserva legal. Na prática, acabou ensejando um percentual diferente de reserva legal para os imóveis rurais daquele território. Tranquilo? Então, por tudo isso a gente tem inconstitucionalidades de ordem formal. Além disso, houve o reconhecimento de uma inconstitucionalidade de ordem material, que é uma violação ao dever de proteção ao meio ambiente. O Supremo disse, essa lei, além de violar a Lei Federal de Normas Gerais, ela não protege adequadamente o meio ambiente. O Estado está deixando de cumprir o seu dever de proteção ambiental. O Estado está materialmente violando o artigo 225 da Constituição Federal e também está violando o princípio da vedação ao retrocesso. O Supremo disse, a gente precisa proteger o núcleo essencial desse direito. O núcleo essencial do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não pode ser suprimido, nem mesmo por emenda constitucional, imagina por lei infraconstitucional. Então, a violação ao princípio da vedação ao retrocesso socioambiental, no caso concreto. Tranquilo? Então, aí, desse modo, além de violar a competência da União, os dispositivos impugnados reduzem o nível de proteção assegurado pelas normas gerais, afrontando o princípio da vedação ao retrocesso socioambiental,
e afrontando o dever constitucional de proteção ao meio ambiente. Por todas essas razões, lei estadual inconstitucional. Fechado? Tranquilo? Beleza. Vamos terminar ADI 6319. ADI 6319. Vamos estudar um julgado importante para direito constitucional, para direito tributário, que versa sobre ICMS e guerra fiscal. Ah, professor, mas e a reforma tributária? Calma, fica tranquilo. As bancas continuam cobrando os temas tradicionais de direito tributário. Essa transição vai vir conforme as discussões começarem também na jurisprudência, tá bom? Então, vai caminhando com calma. Eu sei que é horrível, né? Pegar um regime de transição tão alongado. Tributário ficou uma matéria, sempre foi uma matéria difícil, ficou uma matéria redobradamente difícil, mas vamos trabalhar com o que temos na mão. Saiu no informativo, o Supremo entendeu que esse julgado é importante para noticiar no informativo, a gente vai trabalhar com ele também. E esse julgado não é puro de tributário. Ele tem muito sobre processo legislativo, a questão do veto parcial. E só por isso já vale os nossos estudos. Então vamos lá. ADI 6319, proposta pelo governador do estado do Mato Grosso, contra uma lei do próprio estado do Mato Grosso, que foi de iniciativa do governador do estado. Então já é um trem diferente, né? E o que a gente precisa entender aqui? A gente precisa contextualizar um pouquinho esse julgado. O estado do Mato Grosso, tal como diversos outros estados, para não dizer todos, havia concedido diversos benefícios fiscais relativos ao ICMS sem uma necessária autorização do Conselho do CONFAZ, do Conselho de Secretarias de Fazenda, né? O que é algo proibido pela Constituição Federal. Já vou mencionar isso para vocês. Então, o estado do Mato Grosso se engajou naquilo que se chama de guerra fiscal entre os estados. Os estados concedendo benefícios de ICMS visando atrair a instalação de empresas e esses benefícios caminhando à margem do CONFAZ. E aí essa situação de guerra praticamente declarada entre os estados na Federação Brasileira fez com que a União se movimentasse, editando a Lei Complementar 160 de 2017, que depois redundou nesse convênio CONFAZ número 190 de 2017. E o que a União quis fazer aqui? Mesmo na sua prova não caia tributário pesado. Entenda isso. A União quis pacificar a guerra. A União quis permitir aos estados regulamentar esses benefícios até então irregulares, fazendo uma formalização por meio do convênio no CONFAZ. Aí nasceu esse convênio ICMS CONFAZ 190 de 2017, estabelecendo regras para vitalizar, para regularizar esses benefícios e também prazos para que os estados fizessem as suas respectivas regularizações. Então todo mundo sentou numa mesa, todo mundo pôs os benefícios que criaram unilateralmente na mesa, conseguiram um consenso para vaticinar, para manter alguns daqueles benefícios, criaram algumas regras, fixaram um prazo. Todo mundo volta para casa, ajusta suas legislações e aí a gente toca daqui para frente com esses benefícios padronizados e ninguém faz mais nada criando benefício unilateral. Chega de guerra fiscal. Beleza. Governador do Mato Grosso, diante desse ajuste, desse comando da Lei Complementar 160 e desse novo convênio do CONFAZ, foi para casa, montou um projeto de lei e apresentou à Assembleia Legislativa visando justamente fazer isso, regularizar os benefícios fiscais de ICMS à luz desses novos marcos que vieram à tona lá em 2017. Porém, durante a tramitação, então uma lei de iniciativa do governador do Mato Grosso, durante a tramitação legislativa, os deputados se movimentaram e fizeram uma emenda para incluir o artigo 58 nessa legislação. Esse artigo 58 criava algumas exceções, mantinha alguns benefícios fiscais, mesmo sem a chancela daquilo que havia sido estabelecido na Lei Complementar Federal 160 e no convênio CONFAZ. Enfiaram os 58 na lei
de iniciativa do governador. Aprovaram. Mandaram para o governador disse, não posso aprovar a lei com esse artigo. O governador foi lá e vetou esse monstrengo que os parlamentares incluíram. Veto volta para a Assembleia derruba o veto e promulga a lei com o artigo 58. Tudo isso aconteceu, especialmente essa derrubada do veto e ressurgimento desse artigo 58, se deu depois dos prazos que foram pactuados para regularizar os benefícios de ICMS. Então, além do 58 da lei estar fora daquilo que foi pactuado no CONFAS e na lei complementar, ele surgiu depois da baliza, do marco temporal que restou definido para os estados se reorganizarem em relação aos seus benefícios. Por isso que o governador do estado do Mato Grosso bateu na porta do Supremo e disse, olha, esse artigo 58 é inconstitucional. E aí a gente vai ter que ver o Supremo resolvendo questões como os limites para concessão e reinstituição de benefícios fiscais de ICMS, a necessidade de convênio no âmbito do CONFAS e, um ponto interessante, a exigibilidade de estimativa de impacto orçamentário por conta desses benefícios fiscais, uma exigência do artigo 113 do ADCT, que a gente já falou sobre ele aqui várias vezes. Vamos revisar algumas coisas aqui, meus caros. Vamos trabalhar com alguns pontos importantes. Alguns eu já antecipei por ansiedade com vocês na descrição do caso, só para dar contexto, não fica uma lei muito estranha, né? Para quem não é tão afeto a essas discussões mais miúdas de ICMS. Vamos lá. Primeiro tema, meus caros, a Constituição Federal é muito clara quanto à exigência de que benefícios fiscais de ICMS só podem ser concedidos mediante uma deliberação conjunta dos estados, que é formalizada por meio de um convênio celebrado no âmbito do Conselho das Fazendas, do CONFAS. Previsão do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Então, benefício fiscal de ICMS não pode ser criado apenas por uma deliberação do Estado. É diferente do ITCMD, do IPVA, que o Estado tem competência tributária no plano legislativo para definir o que ele quer no seu tributo. Para ICMS, não. Chutei um negócio aqui. Para ICMS, não. Para ICMS, precisa de uma deliberação conjunta dos estados, formalizada em convênio no âmbito do CONFAS. Professor, o que é benefício fiscal mesmo? É tudo aqui, né? Isenções, reduções de base de cálculo, créditos presumidos, qualquer instituto que redunde numa não arrecadação daquilo esperado, daquilo que é esperado. É um benefício fiscal. Não é um termo técnico-tributário, né? No sentido de... É um conceito gênero que engloba tudo que enseje, que dê ensejo a um não pagamento do tributo tal como esperado. E aqui vai entrar anistia, isenção, redução de base do cálculo, redução de alíquota, crédito presumido, uma porrada de instrumentos, tanto do tributário quanto do financeiro. Então, meus caros, a Constituição Federal quis aqui criar um mecanismo constitucional para preservar o equilíbrio federativo, para impedir que os estados individualmente criem vantagens competitivas artificiais para atrair empresas e, consequentemente, prejudicar os outros estados da federação. O convênio no CONFAS, para benefício de ICMS, é uma atuação preventiva para a guerra fiscal. Porém, durante décadas, essa disposição constitucional foi solenemente, sistematicamente desrespeitada. No Brasil inteiro, estados concediam benefícios fiscais unilateralmente, instalando aquilo que ficou conhecido como guerra fiscal. E aí, para resolver essa encrenca gigante, é que surge aquela lei complementar federal que eu mencionei para vocês, 160 de 2017, que autorizou os estados a celebrarem um convênio permitindo a regularização desses benefícios. E isso redundou no convênio CONFAS número 190 de 2017. Então,
Essa solução ofereceu uma espécie de anistia. Olha, os estados vão poder perdoar os créditos tributários decorrentes desses benefícios irregulares e reinstituir esses mesmos benefícios, porém de forma válida, agora nos termos do CONFAS. Agora, claro, o que o CONFAS quis fazer aqui nesse convênio? Não foi um cheque em branco, né? O CONFAS disse assim, olha, estados, vocês têm até, salvo engano, era final de julho de 2019, para publicar essas leis de reinstituição dos benefícios nos termos que a gente está pactuando. Além disso, essa remissão, esse perdão dos créditos tributários dessas empresas que eram beneficiadas, só vai poder alcançar os contribuintes que desistam das ações judiciais, das impugnações administrativas. Então não foi um trem da alegria. Esse convênio CONFAS tentou pôr ordem na casa. Criou condições para essa regularização. Tranquilo? Que precisavam ser respeitadas. Quarto tema que eu quero trabalhar com vocês, saindo agora um pouquinho do ICMS. Meus caros, veto parcial. Será que o governador pode vetar apenas uma parte da lei? Uma lei tem lá 10 artigos. Será que ele pode vetar um artigo apenas? Claro que pode, né? Previsão do artigo 66, parágrafo 2º da Constituição Federal. Pode haver veto parcial. O veto parcial pode abranger o texto integral de um artigo, o texto integral de um parágrafo, o texto integral de um inciso ou o texto integral de uma linha. O veto parcial não pode se dar apenas para uma palavra. Isso não pode. Mas se quiser derrubar um ou alguns artigos, pode. Se quiser derrubar um ou alguns parágrafos, pode. Se quiser derrubar um ou alguns incisos ou alíneas, pode também. Agora, cuidado com o que eu vou falar agora. Cuidado com o que eu vou falar agora. A história do veto parcial gera alguns debates. E alguns pontos desse debate já foram resolvidos pelo Supremo. O que acontece quando o Poder Executivo veta apenas uma parte de uma lei e o Legislativo derruba esse veto? Você sabe que o veto integral ou parcial é submetido a um controle do Legislativo. Vamos olhar para o veto parcial, vamos pensar o procedimento aqui. Ó. A lei tinha 10 artigos, o governador veta um deles. O governador quer promulgar e publicar a lei com os 10 artigos que ele sancionou, porque ele vetou só um. Mas ele também tem que ver se a Assembleia não vai derrubar o seu veto. O que a gente faz aqui? Será que o governador fica esperando a deliberação da Assembleia, se vai derrubar ou não o veto? Ou ele promulga a lei com os artigos sancionados? E o que faz se a Assembleia derrubar o veto? Aquele artigo integra a lei nova? Como é que organiza essas coisas? Tudo isso foi resolvido pelo Supremo, esses aspectos pelo menos, no tema 595 da repercussão geral. O Supremo disse basicamente o seguinte, olha, nesses casos de veto parcial, o processo legislativo tem que ser bifurcado, desdobrado. A Assembleia ou o Legislativo aprovou, tudo que eu estou falando aqui para o Estado vale para a União e para municípios, evidentemente, né? Regra geral de processo legislativo, norma de observância obrigatória para todos os entes da Federação. Então, vem para o exemplo do Estado, sabendo que isso vale para todo mundo. Então, processo legislativo tem que ser desdobrado, bipartido. A Assembleia aprova a lei, manda para o governador quer sancionar uma parte. A parte sancionada, o governador promulga e publica. A lei passa a valer. O veto, a parte vetada, volta para o Legislativo. E se lá no Legislativo o veto for derrubado, vai ter que haver uma nova promulgação e uma nova publicação. Da parte agora, então vetada, derrubada, né, reavivada pela derrubada do veto pelo Legislativo. Tá, mas e a vigência? A vigência também vai ficar desdobrada. A parte sancionada antes está valendo desde antes e a parte vetada, que teve o veto derrubado, vai ter vigência depois. Sem nenhum problema. Ah, vai ficar um negócio meio esquisito? Vai.
Vai ficar um negócio meio esquisito, mas a gente não vai poder pegar a parte do veto que foi derrubada e fazê-la valer para trás, desde quando a lei sancionada foi promulgada e publicada. Não, não dá. Então vai ficar uma linha do tempo bipartida mesmo. O processo se biparte, se divide, a vigência também, porque a gente sabe que o legislativo às vezes demora meses, para não falar anos, para examinar vetos. Tranquilo? Quinto e última revisão, artigo 113 do ADCT. Já falei sobre ele várias vezes, né? Eu cantei essa bola, pessoal. Talvez esse tenha sido o prognóstico mais preciso que eu já fiz na minha carreira de professor de constitucional. Quando o Supremo julgou o primeiro caso reconhecendo inconstitucionalidade por conta do artigo 113 do ADCT, eu disse aqui, isso aqui vai ser uma bomba relógio, isso vai derrubar leis Brasil afora sempre. A gente vai escutar esse 113 do ADCT por anos. Tá feito, tá acontecendo. O artigo 113 do ADCT estabelece o seguinte: qualquer proposição legislativa que crie uma despesa obrigatória ou gere uma renúncia de receita, o que são os casos de projetos que trazem benefícios fiscais, proposição legislativa com esse conteúdo tem que vir acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, sob pena de inconstitucionalidade formal. Professor, mas isso está no ADCT? Sim, está no ADCT. Por quê? Porque os caras erraram, tinha que ter colocado isso no corpo permanente da Constituição. Não tem nada de transitório no 113 do ADCT. Ele pauta o processo legislativo brasileiro para toda e qualquer proposição que crie despesa obrigatória ou gere renúncia de receita. Outra coisa, o Supremo já disse o seguinte: está prevista na Constituição Federal, mas não é válida apenas para a União. Isso se aplica para todos os entes federativos, para a União, para estados, para a DF, para municípios, todo mundo. Qualquer proposição legislativa em qualquer ente federativo que crie despesa obrigatória ou gere renúncia de receita, tem que vir acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro. A lógica do 113 do ADCT é que o legislativo, antes de ficar criando benesses aí, gerando despesa obrigatória ou criando renúncia de receita, que ele tem o ônus de olhar para a conta, falar, olha o tamanho do buraco que eu vou criar com esse negócio que eu estou aprovando. Ah, mas eu vou criar mesmo assim. Tudo bem, pode criar. Mas você tem que ter a estimativa. O problema é que no Brasil a gente não faz nem conta. A gente faz nascer a despesa obrigatória ou dá renúncia de receita sem saber o tamanho do buraco. O 113 só quis trazer para o legislador o buraco, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Tranquilo? Ótimo. Diante de tudo isso, a gente pode antecipar, né, o que aconteceu nesse julgamento. O que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que é inconstitucional por violar o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, ali na G da Constituição, e o 113 do ADCT, aquela norma estadual que assegurou benefícios fiscais de ICMS sem o respaldo no convênio interestadual do Conselho Nacional de Política Fazendária. Eu estava falando Conselho Nacional de Fazendas Públicas, né? Errei o nome, peço desculpas. É o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne os secretários de fazendas dos estados, é por isso, e o ministro da Economia. Sem a necessária estimativa de impacto orçamentário financeiro exigida quando há renúncia de receita. Então, é inconstitucional. É inconstitucional. Porque viola o 155, parágrafo 2º, inciso 12, ali na G da Constituição, já que não teve correspondência no convênio do CONFAS, e viola o 113 do ADCT, também porque não houve a estimativa de impacto. Bora lá? De maneira bem focada, meus caros, nosso tempo está praticamente esgotando, a gente está no limite, né? Mas o Supremo identificou aqui múltiplas inconstitucionalidades formais. A primeira delas é a violação do 155, parágrafo 2º, inciso 12, ali na G da Constituição. O Supremo disse, essa lei nasceu em descompasso com o novo regramento que surgiu lá com a lei complementar e o convênio CONFAS número 60, número 190 de 2017. Veja, primeiro, não respeitou o prazo. O convênio CONFAS fixou um prazo. Olha, tem que regulamentar, os estados têm que publicarem as suas leis, revalidando esses benefícios até final de julho de 2019. O artigo 58, a derrubada dele, se deu depois. Quando a Assembleia derrubou o veto do artigo 58, ela precisou
promulgar e publicar novamente. E essa promulgação e publicação nova do artigo 58 se deu apenas em dezembro de 2019, 4 meses depois do prazo limite que veio no convênio. Aí o que os caras tentaram argumentar? Tentaram fazer de conta que não existia o tema 595 da repercussão geral. Disseram, não, na verdade, essa derrubada do veto tem que ter a sua vigência lá atrás, para a data que o governador sancionou o resto da lei. O Supremo disse, não, pera lá, tema 595. A parte vetada, que foi derrubada pela Assembleia, precisa ser objeto de uma nova publicação e uma nova promulgação. E, portanto, vai ter uma vigência depois que isso acontecer. Não dá para pegar o prazo da lei lá de trás. Então, o artigo 58 nasceu fora do prazo. O artigo 58 nasceu fora do prazo. A gente só pode considerar que o artigo 58 surgiu quando se promulgou e publicou a decisão da Assembleia Legislativa que derrubou o veto. É aquela bifurcação do processo legislativo e do prazo de vigência nos cenários de veto parcial. Os caras tentaram dar um contorno aqui, dar um balão nesse tema 595, não colou. Além disso, o Supremo disse o seguinte, mesmo se a gente considerasse que o 58 nasceu no prazo do convênio CONFAS, ele viola as disposições do convênio CONFAS. Aqui eu não vou entrar no detalhamento, tá? Não vou entrar no detalhamento, mas tinha diversas condicionantes para que o benefício fosse revitalizado nesse processo de regulamentação. E o artigo 58 ignorou, dispensou essas condicionantes. Aí o Supremo disse, está descumprindo o convênio CONFAS de novo. Primeiro, descumprimento porque surgiu depois do prazo. Segundo descumprimento mesmo se a gente conseguir superar esse ponto, o artigo 58 revalida benefícios de ICMS lá no Estado, contrários ao convênio 190, dispensando condicionantes. Moral da história, por ambas as perspectivas, esse artigo 58 trouxe à tona benefícios fiscais para o ICMS naquele Estado que estão em violação ao convênio CONFAS. E isso é uma inconstitucionalidade, porque o 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, diz benefícios fiscais de ICMS só mediante deliberação conjunta dos estados nesses convênios. E além dessa violação ao convênio CONFAS, que é uma inconstitucionalidade, faltou a observância ao artigo 113 do ADCT. O artigo 58 foi inserido no projeto de lei por emenda parlamentar, ele não constava lá do texto original enviado pelo governador. Esse artigo 58 trouxe à tona novos benefícios fiscais, portanto, criou renúncia de receita significativa. Eu li julgado na íntegra, pessoal, 80 milhões de reais estimados pela Fazenda Pública, pela Fazenda lá do Estado. Sem uma conta. Mas a emenda, zero de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Violação gritante ao 113 do ADCT, também temos uma inconstitucionalidade aqui. A introdução desse dispositivo deveria ter sido acompanhada da devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Portanto, por esses dois motivos, nós temos uma inconstitucionalidade. Violação à exigência de convênio CONFAS e violação ao 113 do ADCT. Legal, né, pessoal? Tema desse julgado se você não precisa de tributário pesado. Veto parcial. Tema para o seu julgado, tema desse julgado, se você precisa de constitucional de tributário avançado. Convênio CONFAS em matéria de benefício fiscal no ICMS. Vai cair na sua prova. Tenho certeza, confia. Tá bom? Isso aqui cai em constitucional, isso aqui cai em tributário mais agudo, especialmente advocacia pública e procuradorias de Estado. Ufa! Chegamos ao final de mais um Jurisprudência em Pauta. Eu me diverti pra valer. Eu gosto muito de dar essa nossa aula aqui. Para mim, eu gosto disso. E espero que tenha sido prazeroso, interessante, produtivo para você também, aqui no nosso estudo de jurisprudência. Lembrando, meus amigos, que na terça de carnaval, por razões profissionais, eu vou estar mobilizado em alguns outros projetos. Eu não vou conseguir construir a aula e gravar a aula para vocês para a próxima terça-feira, mas a gente volta, se Deus quiser, na semana imediatamente seguinte,
com a regularidade e continuidade dos nossos estudos. Lembrando que essa janelinha, esse intervalinho entre os nossos informativos e aquele que sai do Supremo, né, toda sexta-feira, é absolutamente ajustável, compreensível, administrável no nosso estudo progressivo. Tá bom? Redes sociais à disposição de vocês. Qualquer dúvida, reclamação, indignação, me chamem por lá. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, bom carnaval e até a nossa próxima aula.